Salmo capítulo 73, verso 1. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nesta noite. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque parece não haver aperto na sua morte, mas sempre está firme a sua força. Eles nunca estão em trabalhos como outras gentes, e também não são afligidos como os outros homens. Por isso que a soberba os cerca como se fosse um colar. Eles se vestem de violência como se fosse um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. E superabundam as suas imaginações em seus corações. São corrompidos. E tratam maliciosamente com opressão. E falam arrogantemente. Eles erguem a sua boca contra o céu, e a sua língua percorre toda a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: será que Deus sabe disso? Será que existe conhecimento do que eu faço na presença do Altíssimo? Eis que estes são ímpios, mas estão sempre em segurança. E parece que lhes aumenta cada vez mais as riquezas. Na verdade, que em vão parece que eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Porque todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse: eu vou falar assim como eles também, eu sei que eu ofenderia a geração dos filhos do Senhor. E quando eu pensava em compreender tudo isso, quando eu tentei entender, eu fiquei extraordinariamente perturbado, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Senhor Jesus, fala comigo pela tua palavra. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a tua palavra. Fala comigo, meu Deus, porque eu te amo. Pode assentar e louvar a Deus com as palmas. Pode glorificar o Senhor Jesus com as palmas. Glória a Deus. Eu preciso fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Eu digo para você porque tratar isso coletivamente, eu não entendo que seja tão saudável quanto nós entendermos Deus falando conosco pessoalmente, com cada um. Por isso eu digo, vou fazer essa pergunta: em que posição você está na presença de Deus? Em que lugar você se encontra na presença de Deus? Eu faço essa pergunta porque certamente nós temos um lugar na presença de Deus. E nós temos que estar em algum lugar na presença de Deus. De alguma maneira ou de outra nós estamos na presença de Deus. E eu não estou dizendo necessariamente aqui nessa mensagem que eu estou trazendo hoje, em condição pecaminosa ou condição santificada. Não, não é no sentido de alguém estar em santidade diante de Deus ou estar em pecado. Não. Eu estou perguntando em que posição, em que estágio da sua vida você está na presença de Deus. De 1 a 4. De 1 a 4. Porque exatamente eu vou falar de 4 lugares que um homem pode estar na presença do Senhor. 4 lugares. 4 lugares. Quantos lugares eu falei? Asaf trata uma questão aqui que
não é tão simples assim, e não é recente, é antigo. Ele trata de um assunto que tem causado polêmica, e só não é uma polêmica mais ampla, porque muitas pessoas têm vergonha de se posicionar. É engraçado que tem tantos assuntos na sala de bate-papo, no chat, no WhatsApp, no Facebook, tantos assuntos, alguns assuntos são tão irrelevantes, e alguns assuntos que merecem um destaque muitas vezes não são abordados, né? E o que eu vou falar aqui hoje é um assunto que merecia ser abordado, deveria pelo menos ser tratado com um pouquinho mais de compreensão. A prosperidade do ímpio, a prosperidade do profano, do incrédulo, do malvado, do pagão, não é? Talvez eu falando aqui agora, alguém possa dizer: meu Deus, do que será que o pastor está falando? Do que será que o pastor está falando? Quem será esse irmão crente, novo convertido? Ou esse obreiro da casa de Deus? Ou esse servo do Senhor que, ao ver um profano, alguém mau, talvez não necessariamente no seu círculo social, mas talvez alguém mau, alguém malvado, até nas próprias notícias, noticiários ou nas fofocas que se escuta por aí, e veem que essas pessoas parece que tem uma facilidade para, na linguagem dos militares, para se safar, né? Para conseguir escapar de algumas situações, e parece que está tudo tão certo, parece que está tudo tão bem, e parece que alguém que tenta ser fiel a Deus, que busca a Deus, ora, jejua, lê a Bíblia, procura se santificar, parece que tem dificuldade para ter acesso a algumas coisas que parece que essas pessoas têm com mais facilidade. É claro que poucos vão dizer isso. Talvez alguns dizem: não, eu não posso tocar nesse assunto, senão vou entristecer a Deus. Irmãos, existem diversos níveis de hipocrisia. Existem assuntos que Deus quer tratar conosco, e Deus tratou com Asaf. Asaf diz: verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com aqueles que são justos. Ele reconheceu: não, Deus é muito bom. Mas quanto a mim, no meu parecer, eu, Asaf, dizendo agora, os meus pés quase tropeçaram, os meus pés quase se desviaram. Eu me escandalizei tanto e fiquei tão entristecido e tão aborrecido, que eu quase me desviei, quase me afastei de tudo. E eu vou explicar por que aqui agora. Eu vou explicar por que eu quase me desviei. Porque eu acabei no momento da minha vida tendo inveja da prosperidade do ímpio. Eu olhei para o ímpio, eu olhei para o profano, para o mentiroso, para o enganador, eu olhei para o adúltero, eu olhei para aquele que transgrediu contra Deus, contra até os homens, e parece que essas pessoas sempre se deram tão bem. Ele prossegue em suas afirmações, porque parece que não há aperto na hora da sua morte, não é? Aí eu me lembro de um homem que fez um assalto ao famoso trem pagador, chamado Ronald Biggs, que levou milhões, aproximadamente na moeda brasileira seria 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Ele assaltou com alguns de seus comparsas na Europa e fugiu para os Estados Unidos, depois fugiu para a Austrália, depois fugiu para o Brasil, e um dos seus filhos foi um dos personagens do extinto Balão Mágico no Brasil. E esse homem morreu com 80 e tantos anos. E quantas pessoas passaram fome na época da recessão, e por causa até dessa questão, quantas pessoas foram prejudicadas grandemente, e houve até morte de pessoas nesse assalto. Ele morreu com mais de 80 anos.
E é isso que Asaf coloca em pauta e fica atribulado. Não, eu não posso entender isso. Como é que pode? Parece que eles não se acham em trabalhos como as outras pessoas. Parece que eles têm uma vida mansa, uma vida tão boa, fazem as coisas todas erradas, fazem as coisas da maneira que eles bem entendem de se fazer, e não acontece nenhum mal a eles. A soberba parece que cerca eles ao pescoço como se fosse um colar, e eles se vestem de violência como se fosse um adorno bonito para sair passear por aí, exibindo tudo que eles conquistam com as suas práticas malignas e cada vez mais corruptas. Os olhos deles parece que estão inchados de gordura. Hoje, quando se fala de gordura, nós temos uma impressão, nós temos uma sensação que está relacionado à obesidade ou à falta de saúde. Mas na época bíblica aqui, quando se fala de gordura, está dizendo de abundância, de prosperidade. E era exatamente assim que Asaf via os praticantes da iniquidade, que parece que quanto mais praticava as coisas erradas, mais engordava e mais tinha saúde. E Asaf prossegue no seu discurso. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Já fazem mais de 6 anos que um deputado famoso matou 2 jovens e ele estava numa velocidade acima de 170 km por hora, aqui em Curitiba. E ele, assim, bem assessorado por uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada de advogados, continua arrogantemente brincando com a impunidade, não é? E algumas pessoas ficam a imaginar, fazendo manifestações, discursos, né? Eu quero que você vá acompanhando esses fatos que eu estou falando, e eu quero que você vá imaginando o que você pensa disso que tem acontecido. O que se passa pela sua mente? Não é pegadinha, não. Mas eu quero que você pense como você aceita esses fatos, como você encara esses fatos. O que significa tudo isso que tem acontecido para você? Como você vê tudo isso? Eles erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre até a terra. Esses dias atrás um político aí disse que um oficial de justiça fica perdendo tempo sentado na Bíblia e não entende nada de política, né? O seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. É como se eles fizessem as coisas erradas e não tivessem nenhum instrumento justo para pelo menos dar uma freadinha na corrupção que eles praticam, no ato pecaminoso que eles praticam. Não existe nada que possa interromper tudo isso. E alguns chegam até a perguntar: onde está Deus? E dizem: como Deus sabe? Ou, será que há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e cada vez mais se lhe aumenta as riquezas. Tem um fato recente aí, de alguns frigoríficos que praticaram alguns abusos. É um abuso contra não somente a inteligência brasileira, mas é um abuso contra a boa-fé do cidadão qualquer, não só do Brasil, como do mundo todo. E daí parece que eles continuam enriquecendo, né? Porque tem um país por aí que compra bastante, e esse país, é claro que ele vai continuar comprando. Ele diz: não, eu vou continuar, porque nós vamos verificar, não é bem assim, vamos continuar. Só que tem um detalhe: esse país que compra bastante, ele compra não é para o consumo dos seus próprios cidadãos, ele compra bastante porque ele torna a reexportar para outros países. Então, de qualquer forma, parece que esse pessoal parece que só vai enriquecendo, se tornando mais poderoso, e as pessoas se perguntam: meu Deus, onde vai parar tudo isso? Estou falando de algumas coisas recentes, mas assim sincronizando no tempo com o que Asaf já percebia. Na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quando algumas pessoas veem até algumas coisas erradas que acontecem até dentro da igreja, algumas situações pecaminosas que acontecem até dentro das igrejas.
E as pessoas começam a se perguntar: meu Deus, onde vai parar tudo isso? Será que não tem um instrumento para, de qualquer forma, fazer parar? O que está acontecendo? Por que tem que ser assim? E ele diz: na verdade, todo dia eu tenho afligido e castigado. Eu tenho sido afligido e tenho sido castigado a cada manhã. Ainda que eu tentasse falar como eles, na minha linguagem, né? Ainda que eu tivesse tentado falar como eles, eu sei que eu ainda ofenderia a geração dos filhos de Deus. Nem quero nem falar como eles falam, com arrogância, que quem pratica todo tipo de iniquidade e todo tipo de arrogância, de transgressão e de coisas erradas, e parece que continuam impunes. Se eu pelo menos falar como eles, eu já vou abominar os próprios filhos de Deus. Não posso nem pensar em falar, ao menos isso. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Quando Asaf tentou entender toda essa situação, a situação de impunidade do mundo, aparentemente impunidade do mundo, aparentemente descontrole, que tudo está lançado à sorte, para que tudo aconteça errado mesmo, e que ninguém controla, ninguém vê isso. Ele ficou perturbado. Eu tenho um texto aqui, escrito por alguém que não é crente. É um jurista que participou da tradução de uma Bíblia da edição brasileira. O nome dele é Rui Barbosa. Até dá o nome a uma das nossas maiores praças de Curitiba. Ele disse em 1914, no Senado Federal do Brasil. Escuta bem, é muito interessante nos círculos acadêmicos, nos círculos acadêmicos, sempre é dito este pronunciamento de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Foi um ímpio que falou isso. Não nos leva a uma compreensão parecida com o desabafo de Asaf? O que Asaf disse? Eu fiquei sobremodo perturbado, a minha mente ficou totalmente perturbada por causa disso. Agora eu perguntar para você, quando eu digo de, por exemplo, um assassino em série que mata dezenas de pessoas, é um assassino, matou dezenas de pessoas. Ele recebeu um salário para isso. Ele foge de um país, vai viver em outro país, com muito dinheiro, e tem uma vida boa ali. E ninguém faz nada para ele, aparentemente. E ainda que não faça mesmo, e ele viva e desfrute de tudo que ele ganhou, porque ele é mercenário, e está com a sua vida ganha, praticamente. Não é assim? Como é que isso chega ao teu coração? O que você pensa dessa situação? De alguém que rouba das pessoas pobres, amontoa riqueza para si e depois zomba das pessoas pobres nas redes sociais. O que você pensa disso? Como é que fica o teu coração diante dessa situação? O que você pensa disso? Aí vai definir qual é a nossa posição, qual é a minha, qual é a tua posição na presença de Deus. Agora eu vou te explicar. A Bíblia diz aqui no versículo 17, nós vamos encontrar Asaf dizendo, depois de tudo que ele ficou perturbado ao ver a prosperidade dos ímpios, o crescimento dos ímpios, e tudo que eles conseguem conquistar de forma enganosa, ele diz, até que eu entrei no santuário. Escuta bem. Eu sei que às vezes é preciso pensar um pouquinho, mas eu quero que você entenda. No próprio tabernáculo de Moisés existiam 4 lugares. Eu posso chamar apenas de 3, porque seria o átrio e o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu chamo de 4 porque existia um lugar que era para fora, aí todo mundo ficava para fora. Se no teu coração, entenda bem,
quando eu tenho dito de tudo isso, que você pensa, por todo esse tipo de transgressão e todo esse tipo de mal que fizeram contra o povo brasileiro, contra as pessoas, isso é um desacato, isso é uma desonra, isso é um desrespeito total. Quem praticou tudo isso merece a forca, merece morrer. Se eu não fosse crente, ou se eu não conhecesse a Deus e me deixasse executar quem fez tudo isso, eu faria com o maior prazer. Infelizmente, se você pensa assim, você está do lado de fora. Agora, existe o átrio. Se você pensa assim, não, eu até não faria justiça de qualquer maneira com as minhas próprias mãos, mas se alguém fizesse justiça, eu bateria palmas e ficaria contente, ainda que matasse quem fez tudo isso que o pastor falou. Você poderia estar no átrio. Agora, se você dissesse assim, olha, eu mesmo não ficaria contente com nada disso, mas eu colocaria na mão de Deus, para Deus fazer justiça. Talvez você pudesse até estar no lugar santo. Agora, quando a Bíblia diz, até que entrei no santuário, a palavra santuário não é o lado de fora, não é o átrio de entrada, não é o lugar santo, é o lugar santíssimo. Quando um crente que é cheio do Espírito Santo de verdade, verdadeiramente cristão, ele entra no santuário, é porque ele está num nível espiritual tão evoluído que ele não está mais preocupado com as coisas deste mundo e entende qualquer transgressor como uma miserável alma que depende desesperadamente da salvação de Jesus Cristo. Ele não tem lugar no seu coração para especulações tolas. É diferente. Até que entrei no santuário. E eu posso falar uma verdade, se tem um lugar que a igreja e nós como cristãos devemos estar, é exatamente no santuário. Nós não devemos estar mais perdendo tempo no lugar santo, não devemos mais estar perdendo tempo no átrio, não devemos mais estar perdendo tempo jamais do lado de fora ou para o lado de fora do arraial. Não, senhores, nós temos que estar sempre no santuário, porque é no santuário que nós vamos nos encontrar com Deus, porque é no santuário que nós temos acesso direto a Deus, porque é no santuário que nós não vamos perder tempo com as coisas dessa terra, porque no santuário é que de fato nós vamos encontrar alento para a nossa alma, porque é no santuário que nós vamos ter um contato com o que mais importa, que é a eternidade e a salvação da nossa alma. É porque é no santuário que nós vamos nos encontrar com o Cristo morto e ressuscitado, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas infelizmente, devido a tantos problemas que acontecem diariamente, nós acabamos perdendo tempo olhando para a prosperidade dos ímpios. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar tendo inveja da prosperidade dos ímpios. E quando eu digo inveja da prosperidade dos ímpios, eu não estou dizendo apenas dos ímpios milionários, dos ímpios que nós não conhecemos, que a grande mídia veicula por aí, as suas aparições tão limitadas. Não, é perigoso ter inveja da prosperidade até dos ímpios que estão ao redor. Por exemplo, é perigoso um crente, se ele não estiver com seu preparo espiritual, só porque ele trabalha, ele passa as suas lutas, suas dificuldades, ele começar a cobiçar por que algum ímpio prospera mais do que ele, porque tem uma casa melhor do que a dele, porque tem um carro melhor do que o dele. Agora, se você for olhar pelo olho de quem está do lado de fora do arraial, aí você está certo, tudo bem, aí você não tem compreensão das coisas de Deus. Agora você, que entrou no santuário, você se comparar a casa de um ímpio porque é melhor que a sua, Jesus já foi preparar um lugar melhor. Se você quiser comparar um carro dele melhor do que o teu, Elias foi arrebatado num carro de fogo. Eu acho melhor você rever os seus conceitos, porque você está numa posição muito superior para você ficar olhando para baixo para as coisas que perecem aqui na face da terra e ficar perdendo o teu tempo que poderia ser gasto em alegrar e se regozijar na presença do teu Deus. Alguns se escandalizam com a prosperidade do ímpio e acabam se desviando da igreja e acabam voltando para o mundo. Mas existe um problema sério que atinge muitos pastores. Sabe que problema é esse?
Os pastores começam a ter inveja da prosperidade do ímpio, não no sentido do ímpio que está lá fora, que não conhece Jesus. Alguns pastores começam a sentir inveja da prosperidade das igrejas dos ímpios. Igrejas ímpias. É duro falar, parece um pouquinho até, talvez, como eu diria, um tipo de protecionismo eclesiástico. Pois é, acontece que alguns pastores do Brasil acabaram tendo inveja do que aparentemente era crescimento nos Estados Unidos, alguns métodos de crescimento nos Estados Unidos. Existe um escritor renomado chamado Peter Wagner, que escreveu muito sobre crescimentos de igreja, sobre liberdade cristã e sobre métodos atrativos, atraentes para angariar crentes, E daí muitos pastores brasileiros acabaram se aderindo a esses conceitos e começaram a abrir mão da doutrina da santidade, começaram a abrir mão da oração, do jejum e da Bíblia, e começaram a se aderir a alguns movimentos, a alguns métodos que Peter Wagner diria que funcionava. E daí o que aconteceu? As igrejas brasileiras, em sua grande maioria, começaram então a ter alguns tipos de apelo parecido com as igrejas norte-americanas, se valendo de apelos carnais para tentar ganhar alma para Jesus. Não tem como. Métodos carnais de se ganhar almas, se ganharão almas carnais. Jesus estava preocupado em ganhar almas para a verdade? Estava, mas ele pregava a verdade. João Batista estava preocupado em ganhar almas para a verdade, mas ele pregava a verdade. Ele não se valia de métodos populares ou de métodos carnais para encher o auditório de suas pregações, até porque uma coisa é crescimento real e outra coisa é crescimento flácido. Uma coisa é crescer, a outra coisa é inchar. Você sabe a diferença entre crescimento e inchaço? Um crescimento ele é sólido, ele é musculoso, ele é maciço. Um inchaço não passa simplesmente de volume, não tem nada de consistência. E ademais, eu tenho a dizer que Deus está preocupado com crescimento, com quantidade, está, mas desde que essa quantidade esteja relacionada e balizada pelo senso de qualidade também. Deus quer ver quantidade, mas antes de tudo Ele quer ver qualidade. Ele quer ver qualidade. Aí então acontece que muitas igrejas acabam saindo do eixo do evangelho da verdade bíblica. E daí eu tenho percebido algo, e até fiz uma pesquisa, que muitos poucos católicos estão decidindo aceitar a Jesus. E isso é uma pesquisa que tem se avançado e que poucas pessoas têm se preocupado com isso. Muitos católicos estão preferindo continuar na igreja católica. E vocês sabem por quê? Porque na igreja católica, eles perceberam que o que mais converteu católicos ao cristianismo protestante ou pentecostal era a forma como era conduzido o culto dos pentecostais, a oração dos pentecostais, jejum dos pentecostais, leitura da Bíblia, e talvez nem tanta leitura de Bíblia assim, mas existia toda aquela emoção, toda aquela alegria, toda aquela euforia, e até um fenômeno que eles chamam de glossolalia, que eles chamam de falar em línguas. E o que eles fizeram? Um movimento chamado movimento carismático. Para quê? Para segurar católicos lá, para segurar lá. Ou seja, quando acontece de algum católico pensar em vir para cá, eles dizem: não, eu vou ficar aqui. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque as igrejas pentecostais, elas estão abandonando a essência que fundamentou e sustentou ela. Igreja pentecostal já diz tudo. Igreja que tem identidade com o dia do Pentecoste. É uma igreja que tem que ser uma igreja de oração, uma igreja que tem que ser uma igreja de jejum, uma igreja que tem que ser uma igreja alegre, uma igreja diferente, uma igreja espontânea, uma igreja forte, uma igreja que busca a Deus e que não se preocupa tanto com o formalismo lá do mundo. Então, cada vez mais que nós nos afastarmos da nossa essência, da nossa origem, nós vamos perder almas que nós podemos ganhar para Jesus. Nós não temos jamais que ter inveja da prosperidade de igrejas ímpias. A nossa igreja, ela é diferenciada, é do jeito que é. Nós somos um povo humilde, somos mesmo. Somos um povo simples, somos mesmo.
mas é isso que nós somos, é isso que Deus nos chamou para ser. Até que eu entrei no santuário. Nós não podemos sair do santuário, senão nós não vamos ter uma compreensão espiritual das coisas. Nós vamos ter sempre uma compreensão política, uma compreensão física, uma compreensão econômica, uma compreensão antropológica ou sociológica. Adianta alguma coisa isso? Talvez eu falando isso, tem pessoa que vai dizer: pastor, eu nem sei o que é isso, e pouco importa mesmo. Mas é o modus operandi do evangelho moderno. Você sabe, irmãos, do que é que nós precisamos de verdade para nos mantermos como igreja firme e em fase de crescimento? Nós precisamos de espiritualidade na presença do Senhor Jesus e diante do santuário de Deus. É no Santo dos Santos, porque nós poderemos até dizer: pastor, quem pode estar no Santo dos Santos é somente o sacerdote. Eu não sou sacerdote. Quem foi que te falou? Apocalipse capítulo 1 versículo 6, a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdote, e nós como sacerdote nós temos algumas preocupações muito importantes. Uma delas está em Levíticos capítulo 6 versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se nós somos crentes pentecostais, somos crentes cheios do Espírito Santo, nós temos que ter o fogo de Deus na nossa vida, nós temos que ter a glória de Deus na nossa vida, tem que ter milagre, tem que ter sinais de Deus em nossa vida. Senão nós não vamos ter compreensão deste mundo da maneira que é para ser. Asaf fez um desabafo que... quem será que nunca passou por uma situação dessa? Às vezes de pensar: como pode isso? Como pode aquilo? Depois que Asaf ele entra no santuário, ele diz: então eu entendi o fim deles. É claro que depois que você está no santuário, você nem vai mais se preocupar com o fim de ninguém, você não vai se preocupar com mais nada, a não ser a glória de Deus no santuário. Por isso que nós temos que estar no santuário. Tanto que hoje, quando você puxa qualquer assunto para conversar, já vai aparecer a política no meio dos assuntos. Vai aparecer. Até meus meninos em casa, até os seus meninos, alguém da tua família, alguém vai falar de uma forma ou de outra, alguma coisa ou outra vai saber de política. Agora, queridos irmãos, quem são os políticos? São seres humanos, são mortais e não passam de almas que precisam da salvação. É isso. Os empresários corruptos, enganadores, não passam de almas. Fulano, ciclano e beltrano que fez isso, fez aquilo, não passam de almas. Mas nós só vamos compreender isso, vamos compreender o fim deles e vamos ter até pena deles, se nós formos cristãos de verdade, somente se nós estivermos no santuário do Senhor. Se nós não estivermos no santuário, nós não vamos entender nada disso. Nós não vamos conseguir compreender isso. Por isso que nós não podemos sair do santuário. Tem até um hino muito interessante que vai além de nós entrar no santuário. Esse hino diz assim: faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. É Deus fazer. Você sabe o que é Deus fazer de nós um santuário? É nós sermos 24 horas a habitação de Deus em nossa vida. Será que nessa situação nós teremos alguma dificuldade, como diz nosso irmão Paulo e o pastor Pedro, será que nós teremos alguma dificuldade de estar preparado para a vinda de Jesus? Porque quando se fala da vinda de Jesus, se trata de dizer: vamos nos preparar. Não, nós temos que estar preparados. Agora, se nós já estamos na presença de Deus de tal maneira, tão próximo, tão únicos com Deus, é sinal que nós já nos tornamos um santuário do Senhor. Aí a gente só pode dizer a pulmões abertos: ora vem, Senhor Jesus.